não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós estamos atravessando uma fase em que uma elite muito bem preparada e muito bem amparada financeira e politicamente criou do nada toda uma nova, assim, um novo conceito de civilização e está implantando isto desde há mais de 50 anos, mediante ações cujo sentido escapa geralmente à opinião pública. Este, vamos dizer, é o dado fundamental da nossa época. Quer dizer, a implantação do governo global é o centro, vamos dizer, da história mundial hoje. Essa coisa toda não é absolutamente secreta, seria impossível manter secreta uma operação deste tamanho, mas ela escapa do horizonte de consciência da população pela sua complexidade e justamente pela quantidade enorme de informações existentes a respeito. Por exemplo, se você for ler vamos dizer, só o livro básico, vamos dizer, o que é o ABC da nova ordem mundial? É o livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é um livro de 1.200 páginas. Que só existe em língua inglesa, que eu saiba não há tradução alguma. Né? Então, esse seria o começo, realmente é o ABC. Se você não lê o Tragedy and Hope, você não sabe o que está acontecendo. Né? Mas este é só o começo, não está tudo ali. A bibliografia existente a respeito hoje é imensa. Né? Então, por um lado é imensa e por outro lado é uma coisa que jamais já se chamou a atenção do grande público. Isso sempre ficou restrito à atenção de um pequeno círculo de estudiosos, seja aqueles que participam do próprio projeto, seja aqueles que se opõem ao projeto. Então, essa coisa da nova ordem mundial, de fato, só é conhecida pelos seus adeptos e inimigos. Pelo vasto público, não. Né? É como se fosse uma luta de boxe num estádio vazio. Só tem lá os dois lutadores e respectivos empresários. Né? E as arquibancadas tudo vazio. Quer dizer, ninguém sabe que aquela luta está acontecendo. Então, este projeto, ele abrange, às vezes a pessoa não entende direito, porque a gente fala governo mundial, bom, chamar esse projeto de governo mundial é uma metonímia. Eu estou designando, vamos dizer, o todo por um seu aspecto puramente administrativo. Mas, quando você examina, por exemplo, o livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, Falsa Aurora, que é sobre o projeto unificado, projeto de unificação das religiões, de criação de uma nova religião globalista, você vê que, na verdade, este é um projeto mais abrangente até do que o do governo mundial, mais abrangente, mais básico, mais fundamental e mais antigo. Quer dizer, o pessoal está trabalhando nisso há muitas décadas. E quando você vai ver o número e o tamanho das pessoas envolvidas, você vê que praticamente todos os presidentes americanos dos últimos 40 anos tiveram, de algum modo, metidos nisso. Todos eles. Tanto Clinton, quanto Bush, quanto o próprio Ronald Reagan e agora Obama. Todos eles estão metidos, colaboram de alguma maneira. Algumas das entidades que estão por trás disso, como o famoso Lucis Trust, que na verdade era Lucifer Trust, depois foi mudado para Lucis Trust, que é uma entidade evidentemente satanista. O atual presidente da Heritage Foundation, Edwin Follner, era membro da Lucis Trust. Quer dizer, o representante do que seria o pensamento conservador cristão hoje era um dos criadores da nova religião global. Por isso vocês têm ideia de até onde vai o envolvimento nisso. O
praticamente todos os grupos bilionários que controlam o sistema bancário, indústria farmacêutica, petróleo, etc., estão todos metidos nisso. E é realmente um projeto de você fundir, ele fazer um sincretismo e implantar uma nova religião mundial. A religião mundial, vamos dizer, que seria, vamos dizer, a solução após um período de desespero causado pela voga ateística. Quer dizer, primeiro você espalha um ateísmo para todo lugar, a hora que o pessoal não aguenta mais, fala, não, vocês têm razão, né? Nós precisamos aqui pensar na salvação da alma, pensar no outro mundo e toma lá uma nova religião para você. Essa não é uma religião, é uma monstruosidade, quer dizer, é uma coisa assim espiritualmente abominável e intelectualmente desprezível. Mas, para massas que ignoram tudo a respeito de religiões comparadas, etc., vai ser até um projeto perfeitamente aceitável e vai parecer que é finalmente é um período de paz, aqui todos nós vamos dar as mãos, né? Aqui está lá o padre oficiando a missa junto com o monge budista, né? Com o médium espírita, né? Com o pajé índio, olha que beleza, é a paz universal, né? Quer dizer, é uma coisa evidentemente farsesca. Este projeto ele é até mais importante que o da nova ordem mundial, e ele vem sendo implantado assim a toque de caixa. Quer dizer, e uma das etapas disso é tornar proibitivo o exercício das religiões anteriores, especialmente o cristianismo, né? E você favorecer, vamos dizer, a troca de religiões nos países. Quer dizer, se você tem uma maioria cristã aqui, você vai tentar islamizar todo mundo, né? E onde você tem, por exemplo, a maioria budista, você praticamente proíbe o budismo, como aconteceu no Tibete, né? Então, após esse período de opressão das religiões, vai haver uma substituição. Nietzsche já dizia, você não vence completamente, senão aquilo que você substitui. Quer dizer, não basta você derrubar o outro, você precisa tomar o lugar dele. Esse projeto está em andamento. Ora, esta coisa influencia, vamos dizer, todas as universidades do mundo, toda a rede de ensino, toda a rede médica, todas as entidades de assistência psicológica, psiquiátrica, etc., etc., a educação infantil e, enfim, a vida dos lares e a alma de cada um. Muitas pessoas hoje, pessoas que estão entre 20 e 30 anos, têm a sua alma inteirinha formada à luz desses novos valores e símbolos, e elas não têm consciência. Mesmo quando elas estão contra isso, conscientemente não gostam, né? Não adianta você não gostar de uma coisa se a sua alma está viciada naquilo e, sobretudo, você não consegue conceber uma outra alternativa. Tá certo? Então, o nosso projeto aqui é de tentar tirar um certo número de pessoas dotadas, pessoas inteligentes e de boa índole, tentar tirá-las fora dessa nova cultura para que elas possam observar isto de fora e de cima e exercer ali uma análise crítica. Para você poder analisar, a primeira coisa, você vai ter que se desidentificar daquilo. E isto é um trabalho não só de estudo, mas é um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autoanálise e de autocrítica, por assim dizer, embora essa palavra tenha uma tradição abominável, né? Você vai ter que examinar a presença dessa cultura, não em torno, não no meio onde você está, mas na sua própria psique, ou seja, onde é que você está sendo moldado para agir desta maneira. Ora, um dos dados fundamentais da nova cultura de qualquer cultura, é o tipo de personalidade dominante. Não? Por exemplo, existe o famoso livro do David Riesman, A Multidão Solitária, que estuda a evolução da história social americana pela sucessão de 3 tipos de personalidade dominante. Então, ele diz que durante o período colonial, a personalidade que era socialmente aprovada e que, portanto, tinha, vamos dizer, autoridade, tinha acesso aos melhores cargos, etc., etc., é o que ele chamaria um homem tradicionalista. Quer dizer, o sujeito que está apegado, vamos dizer, à religião dos antepassados, né, aos usos e costumes consagrados, etc., etc. Então, este é o sujeito que leva vantagem durante o período... Esse estudo se refere exclusivamente aos Estados Unidos, né? Durante o período colonial, era esta a pessoa que, vamos dizer, representava a sociedade. Se você procurar os Founding Fathers, quase todos eles, com exceção de Franklin e Jefferson, pertenciam a esse tipo. Franklin e Jefferson eram tipos mais extravagantes
e por isso mesmo às vezes suscitava alguma resistência em torno. Tá certo? Mas no meio de tantos, você ter dois excêntricos não é nada que abale as estruturas da instituição, né? No período seguinte, quando há a expansão da fronteira americana, né, e a expansão da fronteira é tão importante na história que o grande historiador americano Frederick Turner, ele disse que justamente este fenômeno é a história americana. Quer dizer, a história dos Estados Unidos no século XIX é a expansão da fronteira. Essa expansão é motivada, em primeiro lugar, é claro, pela simples necessidade de mais terra para plantio. Quer dizer, à medida que aumentava a população, você precisava mais terras, então eles iam avançando na conquista do território, né? E, em segundo lugar, motivado também por uma questão religiosa, porque como eles tinham muito a ideia da convivência entre várias religiões cristãs, e note bem, quando houve a ideia de não haver uma religião dominante, isso significa que havia uma convivência democrática entre várias igrejas cristãs. Ninguém falou de budista, nem de muçulmano, nem de coisa nenhuma, né? Ali havia o que estava presente ali no momento da fundação dos Estados Unidos, era um montão de protestantes, alguns poucos católicos e alguns poucos judeus. Então falaram, são esses aqui que tem que conviver. Ninguém tinha pensado na hipótese de outras religiões que os camaradas até desconheciam. Tá certo? A gente vê que o próprio Jefferson foi um dos primeiros caras que teve algum interesse em estudar o Islã por causa de um conflito marítimo que houve com uma nação islâmica, eu não me lembro qual que era. Então o Jefferson foi lá estudar alguma coisa do Corão e ficou horrorizado, né? Mas na época ninguém nem sabia o que era isso. Então, como eles tinham esta ideia, vamos dizer, de que todas as igrejas são iguais perante o Estado, note bem, todas as igrejas cristãs, porque a totalidade dos signatários da Declaração de Independência e da Constituição e dos totalidade dos formadores dos primeiros congressos, os primeiros presidentes eram todos cristãos e todos declaravam agir em nome de princípios bíblicos. E se alguém tem alguma dúvida quanto ao caráter, vamos dizer, absolutamente cristão das instituições, das leis americanas, que leia o famoso livro do Benjamin Morris, né, que se chama precisamente do caráter cristão das instituições americanas. Mas, sendo cristão, havendo uma uniformidade nesse sentido, havia uma grande diversidade das igrejas com suas respectivas teologias e interpretações bíblicas. Então havia a possibilidade de conflitos era muito grande, tá certo? Porém, como o Estado não queria jamais tomar partido de uma igreja em face da outra, então o resultado das igrejas tinham que resolver seus próprios conflitos. E a maneira mais certa de resolver o conflito não era uma combater a outra, mas quando uma igreja dominava uma certa área e surgia ali uma dissidência, essa dissidência não conseguia nem convencer a maioria e, vamos dizer, nem derrotar de maneira alguma a sua antagonista, que ela fazia, se retirava para outra parte do território e criava a sua própria cidade com os seus próprios costumes, etc. Isso é uma coisa que vigora até hoje, né? Vocês veem, o sujeito, o dono dessa rede Domino's Pizza, ele é um sujeito muito católico. Tá certo? E como ele não estava aí se sentindo muito bem no meio protestante, o que ele fez? Ele criou uma cidade católica, né? Isso aqui é muito comum, cidades que foram fundadas por líderes religiosos para acomodar o seu rebanho, por assim dizer, longe do conflito com uma outra igreja, né? Então, a expansão da fronteira, quer dizer, o avanço da civilização americana para o oeste, é a própria história americana no século XIX, né? Até recomendo a leitura do livro, é um clássico, do Frederick Turner, A Fronteira na História Americana, né? Então, nesta altura, o que se torna dominante é um outro tipo de personalidade. Quer dizer, a nova situação social requer não um homem apegado às suas tradições e costumes, mas ao contrário, um sujeito que tem iniciativa e que será capaz de inovar, fazer uma coisa que os outros nunca fizeram. Então, aí que surge a ideia do self-made man. Quer dizer, o sujeito que mete as caras sozinho, onde ninguém queria ir. Não é isso? Existe aqui até um livro, um romance clássico aqui americano, Cimarron, da Edna Ferber, que é a história de um tipo desse. Eu recomendo que vocês leiam.
só não é uma grande obra de literatura, mas é um documento interessante, né, sobre o tipo de sujeito assim, extravagante, era um imigrante francês, que mete as caras na corrida para o oeste e acaba desempenhando um papel ali importante na coisa. Assim como esse tipo, havia muitos outros. Esse tipo de gente era muito prezada. Então, quer dizer, um homem que tem iniciativa para fazer coisas que os outros nunca nem tinham pensado em fazer. E que, a partir, vamos dizer, dos anos 30, 40, quando veio o negócio do New Deal, e o Estado americano começa, vamos dizer, a invadir certos setores da vida social que antes estavam, vamos dizer, sob controle da própria sociedade, então você cria um terceiro tipo, que é o homem organizacional, que é o sujeito que se adapta bem a uma macro-organização, né, dentro da qual ele é uma pequena pecinha, ele é como, né, uma formiguinha, formiguinha no formigueiro, um cupinzinho no cupinzeiro e assim por diante. Então, que é o contrário, uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que só faz o que lhe manda e uma pessoa que se adapta facilmente às novas exigências ditadas pela firma, pela organização, pela burocracia. Então, este tipo que se tornou dominante nos Estados Unidos de uns anos para cá, ele aumentado e radicalizado, ele é o tipo que a nova civilização mundial fomenta. Com um nível, vamos dizer, de plasticidade e adaptabilidade muito maior do que o do chamado homem organizacional. Tem outro livro a respeito, Theodore White, The Organization Man, né, a respeito justamente deste tipo, né, que são pessoas fracas, frágeis, né, que têm um infinito cuidado consigo mesmas, né, então sempre querem um bom padrão de vida, querem uma vida sossegada, mansa, mas repleta de todos os benefícios da economia moderna, e naturalmente vêm com, né, horror à perspectiva da sua própria morte. Então vivem cuidando da saúde, da beleza, né, os caras lá fazendo plástica, fazendo botox, né, e se alguém olha feio para ele, eles choram, né, ou então processa o cara, né, ele está olhando para mim, mãe. Então, é um tipo assim inferior mesmo, tipo infantilizado. A universalização deste tipo de pessoa nos Estados Unidos teve efeitos até, vamos dizer, fisiológicos muito profundos. O nível de testosterona no cidadão americano hoje é 50%, note bem, 50% do que era nos anos 50. Então, são pessoas homens adultos que falam com voz de criança, né, são todos fraquinhos. Isso não quer dizer, vamos dizer que isso talvez tenha algo a ver com a expansão também, isso tem uma das causas da expansão do movimento gay, mas a baixa testosterona não torna ninguém homossexual, torna burro e covarde, isso sim. Né? Mas como, vamos dizer, uma das expressões dessa burrice e covardia pode ser justamente a timidez excessiva perante pessoas do outro sexo, então, às vezes, em certos casos, o homossexualismo pode surgir como, vamos dizer, uma solução, vamos dizer, uma via menos perigosa, né? Ele consegue, pelo menos com os coleguinhas do mesmo sexo, ele consegue conversar, com as meninas ele não consegue nem aproximar. O efeito que também existe no mundo islâmico. No mundo islâmico a vida de homens e mulheres é totalmente separada, as mulheres só podem ficar dentro de casa, e os homens saem de mãozinha dada na rua trocando beijinho. Quer dizer, há uma indução geral à pederastia, onde os soldados americanos que foram no Afeganistão, eles voltaram aterrorizados, dizendo, pô, a gente não podia sair na rua, que aqueles caras agarravam a gente, pô. Então, este novo tipo, que é um tipo, vamos dizer, plástico, adaptável, dócil, né, que sempre deseja estar de acordo com a maioria, sempre esse tipo que necessita da aprovação social como do ar que respira, ele contrasta, em 180 graus, com o tipo anterior, do self-made man. Né? É claro que neste meio, o tipo anterior, o self-made man, continua levando uma vantagem, porque ele é mais forte do que todos, mas ao mesmo tempo é possível que a desaprovação social em torno seja tão intensa que acabem por liquidar o sujeito ou marginalizá-lo completamente. Né? Eu imagino, por exemplo, como seria hoje, você vê que nos anos 40, 50 fazia muito sucesso aqui o Henry Miller, que é um sujeito que, além de ser um escritor cujos livros tinha, vamos dizer, tinha uma trepada a cada 5 páginas, né?
que por assim dizer, um autor priápico, né? Ele não só era um homem priápico, mas é um autor priápico, né? E, parênteses, escritor maravilhoso, né? Um dos grandes escritores da América, e que era um sujeito absolutamente extravagante na sua vida pessoal, e que pior, ele tinha, vamos dizer, uma sinceridade obscena em contar a sua vida, os seus pecados, sem enaltecê-los nem nada. Ele nem enaltecia e nem pedia desculpa, ele simplesmente contava: olha, eu fiz isso, mas aquilo, eu comi a mulher do fulano, tomei um dinheiro emprestado dele, não devolvi, comi a mulher dele. Né? Ele conta essas coisas com uma candura, né? E fez um sucesso extraordinário. Eu imagino que nunca aconteceria hoje com Henry Miller. Né? Ninguém ia querer ler isso aí. Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.